Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite a todos os presentes e também boa noite aos participantes pela web, pois esta presente audiência pública, ela também está sendo transmitida ao vivo através dos seguintes endereços eletrônicos. É http://www.hortolândia.sp.leg.br, o site oficial da Câmara Municipal de Hortolândia. Eu sou o vereador Ananias José Barbosa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Temos como finalidade conduzir os trabalhos desta presente audiência, que objetiva naturalmente a discussão do projeto de lei 120/2021, de autoria do Poder Executivo da Prefeitura Municipal, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício do ano que vem. Também conhecida essa lei como Lei Orçamentária Anual, ou, resumidamente, LOA, em cumprimento ao que dispõe o artigo 44 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. Quero mais uma vez agradecer a participação e a presença de todos. Nós tivemos, na legislatura passada, um trabalho bastante forte dentro do parlamento para fazer com que as sessões plenárias pudessem ser à noite, acreditando que a participação popular pudesse ser elevada, aumentada no decorrer dos anos. E agora, com essa incumbência também, há um esforço para que a gente possa fazer as audiências públicas nos horários fora do horário comercial para a participação do povo. A gente ainda luta e sonha com o povo participativo nas decisões do poder público como um todo. Quero convidar aqui para fazer parte comigo da mesa, representante do Poder Executivo, minha amiga Luísa. Por favor, Luísa, faz presença aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Eu quero também agradecer aos 3 vereadores que compõem a comissão que eu presido, que é o vereador Eduardo Lipaus, o vereador Carlão do Nova Europa e a vereadora Marciene. Mais uma vez, afirmo que essa audiência está sendo transmitida. O domínio, eu vou repetir, é http://www.hortolândia.sp.leg.br. Na impressão saiu GOV, mas é leg de legislativo, ok? Então, corrigindo, www.hortolândia.sp.leg.br. A Lei Orçamentária Anual, ela é naturalmente a planilha, que mostra a estimativa orçamentária para o ano vindouro da Prefeitura. Estima-se as receitas e fixa as despesas que serão executadas ao longo do ano, ao longo do exercício de 2022. Na planilha, o Poder Executivo normalmente apresenta tudo aquilo que é planejado por ele próprio, pela equipe técnica lá da Prefeitura. E nisso, naturalmente, está previsto e planejado o pagamento com o pessoal, aposentadorias, investimentos, separando o que é investimento daquilo que é custeio, e custeio a gente sabe que é bastante alto, que é o pessoal, que é medicamentos, que é combustíveis, telefone, energia elétrica, enfim. Com efeito, o orçamento público ele é um momento político, e daí é importante esse ponto, em que o poder estatal, o município,
considerando o montante das receitas esperadas pelas diversas formas de arrecadação pública, ele vai definir no que e no quanto gastar para atingir os objetivos. Primeiro, os objetivos constitucionais, porque é um arcabouço de leis. A Luísa vai dar de maneira resumida, uma explicação melhor para a gente daqui a pouquinho. E na medida em que os recursos eles forem disponibilizados, os recursos naturalmente são bastante limitados e as demandas, que é a procura por parte da população, ela é infinita, né? Cada vez maior. Solidarizo nesse momento também com todas as famílias brasileiras, em especial as famílias hortolandenses, que perderam seus entes queridos em decorrência do coronavírus. Desejo a todos uma recuperação especial, principalmente a todos aqueles que ainda lutam para essa recuperação e também para os reflexos causados pela Covid-19. Atesto que a Câmara tem procurado de todas as formas cumprir os protocolos. Por essa razão, eu faculto quem for fazer uso da palavra o direito de fazer sem a máscara, sem nenhum problema, mas mantendo o distanciamento social. Os demais permaneçam com as máscaras. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero agradecer também, em nome da Luísa, os técnicos da Prefeitura, que sempre nos acompanham nessas audiências. Muito obrigado mais uma vez, Luísa. E quero, antes da minha fala final e inicial, passar para a senhoria as considerações iniciais com os seus cumprimentos. Boa noite, Luísa. Alô, som, deu certo. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, né, nesta casa, para a discussão aí do projeto de lei orçamentária anual para 2022. Essa é a audiência de aprovação, né, discussão e aprovação desse projeto, que está aqui na casa desde o dia 27 de setembro e tem aí até o final de dezembro para concluir aí a sua discussão e sua votação. E eu desejo aí uma boa audiência pública a todos nós. Agradecendo também, né, bastante a presença de vocês. E quando vem para cá e não tem ninguém na audiência, ou tem muito pouca gente, a gente fica triste, né, Ananias? Então, hoje a gente está contente, que hoje tem bastante gente no plenário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pelas palavras, Luísa. A realização da audiência pública, de fato, ela atende o disposto no artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, assim como a Luísa falou, a gente sonha um dia em que a população possa participar sem essa obrigatoriedade, né? Que tenha por hábito, costume participar das decisões políticas. Hortolândia tem um orçamento considerável. De todas as cidades da região metropolitana de Campinas, é o terceiro orçamento. Também, como já disse anteriormente, bastante demanda. Uma cidade ainda em construção, mas jovem, que tem nessa jovialidade toda o prazeroso, com relação aos municípios vizinhos, né, fato de dizer que é uma cidade que consegue controlar fiscalmente o seu orçamento de uma maneira que deixa os nossos vizinhos, de certa forma, curioso, né, Luísa, para o que acontece em Hortolândia. Mas é uma cidade que, até pela jovialidade mesmo, ela não herda um décimo, uma despesa, sobretudo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando os governantes, de certa forma, faziam uma farra com o dinheiro público. Ela é um instrumento de transparência fiscal, ao qual será dada, e sempre foi assim, ampla divulgação, inclusive pelos meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamento, a própria lei, permite a participação popular com sugestão. Essa lei, na nossa Comissão de Finanças, sorteou a mim, particularmente, como relator,
Eu tive, naturalmente, já debruçado sobre as propostas, mas ela está tão bem elaborada e tão claro na apresentação que a tendência é que será aprovada até sem emendas. Mas, ao final da audiência, a gente abre para questionamento, perguntas, dúvidas. Aqueles que quiserem fazer presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pode também estar encaminhando, que a gente vai estar lendo no final. E se não houver, a gente ainda terá um tempo entre amanhã e segunda-feira, onde ela passará pelo primeiro escrutínio da votação. Então, muito obrigado mais uma vez. Assim, eu desejo que nós tenhamos um bom aproveitamento das apresentações dadas aqui. Eu peço a minha colega aqui para que, em conjunto comigo, nós desfaçamos a mesa e nós vamos ficar lá de baixo, porque fica mais fácil ler a apresentação que estará no painel. Eu solicito também a presença da Aline para poder estar auxiliando aqui na apresentação. Alô, som. Alô, som. Então vamos lá. Eu que estou com a mudança aqui. Vamos ver. Aonde que eu... Então, no início da apresentação, nós vamos colocar um pouquinho do que seria o planejamento na gestão pública, porque as leis orçamentárias, ela nada mais são do que o planejamento das ações da administração pública. Então, no planejamento da administração pública, da gestão, eu tenho o planejamento estratégico de governo, que é aquele que norteia um governo através do seu plano de governo. O planejamento administrativo, que eu tenho que ter para poder concluir, botar em prática, né, aquilo que a gente prometeu na campanha, né? Eu tenho que ter uma estrutura administrativa, eu tenho que ter recursos humanos, eu tenho que ter a máquina modernizada e azeitada para que eu possa colocar em prática, né, as ações que são necessárias para atender às necessidades da população. E também tem uma outra esfera de planejamento, que é o desenvolvimento e ocupação do solo urbano e rural. Então, isso é muito importante para determinar o rumo do desenvolvimento da cidade. E todos esses planejamentos, eles culminam com as leis de planejamento orçamentário, que no caso do Sistema Orçamentário Brasileiro são 3. É o PPA, a LDO e a LOA. No próximo slide a gente vai ver melhor o que são essas leis. Então, o PPA, aí é uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide estão as diretrizes estratégicas do governo. Então, o que vai determinar o meu planejamento orçamentário vai ser a estratégia que eu tenho de governo, no caso, o governo que foi eleito.
O PPA é o plano plurianual, ele é feito a cada 4 anos, sempre feito no primeiro ano de cada governo e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Depois eu tenho a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é feita anualmente e é estabelecidas diretrizes que vão nortear, né, a lei orçamentária. E a lei orçamentária também é feita anualmente e é nela que eu detalho como serão os gastos do Executivo. Todas essas leis, de acordo com a estratégia do governo, ela vai culminar nas políticas públicas, que são os serviços, né, que chegam para atender às necessidades da população, a infraestrutura da cidade e tudo mais. Então, nesse desenho, a gente procura ilustrar um pouco aquilo que o Ananias estava falando lá no começo, da questão das demandas e dos recursos, né? Então, na parte de cima, são os recursos, que eles podem ser financeiros, pode ser de recursos humanos, pode ser de estrutura, e esses recursos, eles sempre são finitos, né? Ele tem um determinado limite, né? Essa linha do meio são as políticas públicas, e aqui embaixo eu tenho as demandas em educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura, lazer, meio ambiente, e as demandas, elas são infinitas. Então, o desafio, né, do planejamento orçamentário é equilibrar essa linha das políticas públicas, né? Como que eu atendo às demandas com os recursos que eu tenho, que são finitos. Esse desenho, ele é antigo, mas ele ajuda bem a gente a entender como que funciona, né, o orçamento público. A gente faz uma comparação simples aí com o orçamento que a gente faz em casa. Ali a gente vê uma família com as contas de água, luz, aluguel, prestação da geladeira, telefone, supermercado, gás e tudo mais, né? Então, isso aí é o que a família gasta para se manter durante o mês. Ela não pode, é aquilo que a gente chama de despesa fixa, né? Ela tem que todo mês ter pagas essas despesas para a casa dela continuar funcionando. Aí o menininho ali do lado fala: "Xi, não vai sobrar para minha bicicleta". Então, assim, se você conseguir pagar todas as suas contas do mês e não sobrar dinheiro para você fazer alguma coisa a mais, você passa ali quietinho. Então, aquela bicicleta do menino, a gente chama no orçamento público de investimento. E todas as contas do mês, a gente chama de custeio. Então, se eu conseguir cobrir o meu custeio e sobrar um dinheirinho, eu posso fazer um investimento. Aí, no desenho do lado, eu transferi ali, eu transferi o orçamento da casa para o orçamento público. Então, lá na casa da gente, a gente tem o salário que a gente recebe, todas as pessoas que trabalham na casa recebem, e na administração pública, o salário é a receita, né? Vem dos impostos, né? Tudo bem. Então, a receita vem dos impostos. Aí a prefeitura também, como na casa da gente, ela tem o seu custeio, aquela despesa fixa que ela tem que ter para manter a cidade funcionando. A saúde, a educação, a infraestrutura, a limpeza, né? Então, tudo isso ela tem aquele gasto fixo todo mês. E se eu cobrir todos os meus gastos fixos e a minha arrecadação sobrar um pouquinho, aí é que eu vou investir em coisa nova. E aí a demanda por coisas novas, por aumento de serviço, ela é sempre muito grande. Então, você vai ter sempre muitas demandas por coisas novas e muitas vezes você não vai conseguir atender porque o orçamento, ele é restrito e é consumido na sua maior parte com o custeio. Esse desenho aí a gente vê um esquema, né, que o PPA, ele vale
ele é feito para 4 anos. Nesse caso, o PPA que foi feito esse ano, ele vai valer de 22 a 25. Você sempre faz no ano anterior para valer a partir do ano seguinte, né? A cada ano eu tenho uma LDO e a cada ano eu tenho uma LOA. No primeiro ano de governo é que eu faço o PPA, que vai até o primeiro ano do próximo governo, né? E eu tenho que ter integração entre os 3 instrumentos de planejamento. Então, uma ação que eu vou programar lá na LOA, que é o detalhamento do orçamento, ela tem que estar na LDO e ela tem que estar no PPA. Como a audiência hoje é da lei orçamentária, da LOA, nós vamos nos ater mais o que é que contém esta lei, tá? Então, ela é anual, o Executivo tem que entregar ela aqui na Câmara até o dia 30 de setembro de cada ano, e a Câmara tem até o final do ano para aprovar essa lei, para entrar em vigor lá no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, a lei orçamentária, ela estima a receita e fixa a despesa para o ano que se refere. Previsão dos programas e ações definidos na LDO. Então, a LDO vai priorizar quais os programas e ações que eu vou ter na LOA. Eu tenho detalhamento da receita por fontes de recursos e códigos de aplicação, com a projeção de arrecadação de cada receita. Então, nessa lei eu vou falar quanto eu vou arrecadar de IPTU, de ICMS, de PVA, de taxa, de convênio. Então, tudo que eu vou arrecadar, qual que vai ser a minha receita para o ano que vem. E também vou detalhar como eu vou gastar, né? As despesas por categoria econômica, fonte de recurso e código de aplicação. Eu vou ter o custo anual dos programas, ações e as dotações orçamentárias, e ela deve ser compatível com o PPA e com a LDO, como a gente falou no desenho lá anterior, no slide anterior. Como que eu elaboro a lei orçamentária, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quanto que eu vou arrecadar, não é quanto que eu vou gastar e depois eu boto a receita lá, né? Então, é que nem no nosso salário, quanto que eu vou receber esse mês? Então, a partir daí eu vou ver quanto que eu posso gastar. Na prefeitura é a mesma coisa. Então, eu vou fazer a previsão da receita para o ano que vem, né? Então, com base na arrecadação dos anos anteriores, até o mês de agosto, sendo que cada receita ela é corrigida de uma forma diferente, porque ela tem uma característica diferente, levando em conta a inflação prevista no IPCA, a variação do PIB, o índice de participação do município no ICMS e o histórico de cada receita, né? Então, não é simplesmente botar um percentual lá e falar, vou arrecadar tanto. Eu tenho que analisar o histórico e a característica daquela receita. Eu tenho a receita tributária, que é aquela que a gente arrecada aqui no município e fica aqui mesmo. Dentro dessa receita tem o IPTU, o imposto de renda dos servidores e agora também dos fornecedores, o ISSQN, o ITBI e as taxas, que são receitas tributárias. Tem a receita de contribuições, que é a Previdência Social dos servidores, e a CIP, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Eu também tenho uma receita patrimonial, que é os juros dos recursos, né, que estão no banco. A prefeitura, a partir do momento que ela tem um recurso, esse recurso tem que ser aplicado obrigatoriamente. E isso rende algum juro, né? E também tem as receitas de transferências correntes, que são os impostos arrecadados por outras esferas, que uma parte volta para o município. Nesse caso, eu tenho o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o SUS, que é um recurso que vem para a saúde exclusivamente, FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, que é só para a educação. Eu tenho o ICMS, que é o imposto estadual, que é o de circulação de mercadorias, que é arrecadado pelo Estado e cada município tem a sua cota, de acordo com o seu índice de participação. O IPVA, que é o de veículos, né, que é arrecadado pelo Estado, e metade vem para o município. E o Fundeb também, que é uma receita importante, que é o Fundo de Educação, do Desenvolvimento da Educação Básica, que ele é um fundo
das 3 esferas, ele é municipal, estadual e federal. E a partir desse fundo se transfere para os municípios de acordo com o seu número de alunos na rede. E outras receitas correntes, aí multas, dívida ativa, indenizações e outras receitas que podem ocorrer. Também tem a receita de capital, que é uma outra característica, que ela é advinda de operações de créditos e convênios para investimentos, né? Então, essas receitas de capital, vinda de operações de créditos e convênios, elas são chamadas receitas carimbadas, né? Que a partir do momento que eu faço um financiamento ou recebo um convênio de investimento, ela tem um objeto e ela tem que ser aplicada de acordo com aquele objeto que foi contratado no convênio ou no financiamento. Quais as etapas do processo de elaboração da LOA? Né? Eu já falei da receita, que nós acabamos de falar, depois eu vou prever a despesa, né? Com base nos gastos deste ano, se tiver reajuste, ampliação da máquina pública, convênios específicos de cada área, etc. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar lá na lei é quanto que eu vou gastar com a folha de pagamento dos servidores, né? Os servidores estão contratados, o município tem que honrar com esse compromisso, até para garantir a prestação de serviços, né? Depois eu tenho que separar aquilo que eu tenho que pagar de dívida. Então, são coisas assim que não tem como fugir. A mesma coisa quando a gente tem um carnê lá, né? De alguma loja, de alguma coisa que a gente comprou, a gente tem que pagar. Tem o repasse para a Câmara, também, que é até 6% do grupo de impostos. Eu tenho que garantir os recursos para a continuidade dos contratos em andamento. Então, eu tenho um contrato firmado, quando eu vou fazer a lei do ano seguinte, eu tenho que garantir a continuidade daqueles contratos que estão em andamento. Obras, se eu tenho uma obra iniciada, eu tenho que garantir o término dessa obra, né? E outros custeios, água, luz, telefone, PASEP, cesta básica, combustíveis, materiais diversos, subvenções, consórcio, limpeza pública, locação de máquinas, medicamentos, laboratórios, conservação de vias, capacitação, etc. Se depois de tudo isso houver folga no orçamento, aí sim poderemos pensar em incluir novas despesas. Então, essas despesas de custeio, você fala, nossa, mas aí vai consumir quase todo o orçamento, né? Sim, vai consumir quase todo o orçamento, mas também vai garantir a prestação de serviços na cidade, né? Então, quanto mais a cidade se estruturar, mais custeio ela vai ter, né? Porque ela vai estar prestando já uma grande quantidade de serviços também. Além disso, a gente tem que respeitar outros limites. Por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que o poder público pode gastar no máximo 54% da receita corrente líquida com o pessoal, né? E o limite prudencial é de 51,30. 25 no ensino, aí é a Constituição, tá, gente? Diz que tem que gastar 25% no ensino, com educação, no mínimo, né? E 15% no mínimo com a saúde, da receita de impostos. No Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tem que gastar 70% de despesa com o pessoal do magistério. Então, tudo que eu recebo do Fundeb, 70% eu tenho que gastar com o pessoal do magistério. E a receita e despesa devem estar equilibradas ao nível de fonte de recursos e vinculação, né? Então, se eu recebo um recurso lá que é da saúde, do SUS, eu tenho que, a despesa, ter esse link, né, na saúde. O Fundeb, eu recebo X lá de Fundeb, 70% é para o professor e os outros 30% também com gastos da educação previsto no artigo 70 da LDB.
Depois eu tenho que ter o texto do projeto, a lei e a mensagem, o anexo e os gráficos, e encaminhar aqui para o Poder Legislativo até o dia 30/9 de cada ano. Então, agora a gente vai ver como que está, em questão de números, a nossa LOA de 2022. Então, aí é um gráfico da evolução da receita desde o ano de 2019. Para o ano de 2022, está previsto 1.175 bi, um crescimento de 14,6% com relação a este ano de 2021, que é 1.025 bi. Em 2020 foi 923 arrecadado, em 2019 849 milhões arrecadado. Então, de 19 para 20 foi um crescimento de 8,7%, de 20 para 21, 20 arrecadado para 21 projetado, tá? 11,1%, e 21 projetado para 22 projetado, 14,6%. Então, no final desse ano, nós vamos ver se a gente acertou aí na projeção de 1,025 bilhão ou se vai arrecadar mais ou menos. Esse gráfico, ele está cheio de numerinho ali, mas eu vou ler. Isso aí é as principais receitas que a gente tem. Então, a nossa maior receita é de ICMS, tá? Que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é o imposto estadual que volta para o município. Então, o ICMS, no ano de 2020, ele arrecadou 238 milhões, 21 está previsto 309 e 22, 312. O Fundeb, 20, ele arrecadou 124, eu acho, 21, 151 e 22, 150. Por que que está... Esse 2021 aqui não é o previsto, não, já é o que vai arrecadar mesmo, né, Aline? A gente tinha previsto, acho que 147 de Fundeb, 21. Então, esse gráfico vermelho aqui, que é o de 2021, a gente já colocou aí a projeção que a gente está fazendo, que vai arrecadar até o final do mês que vem. Então, a gente está vendo aí que está bem próximo de 22, né? Porque esse ano, devido à inflação, principalmente aí com relação a combustíveis, energia elétrica e outras coisas, o ICMS ele está arrecadando um pouco acima do que foi previsto. Então, ele já encostou na previsão do ano que vem, olha lá. E o Fundeb também, ó, nós previmos para o ano que vem, esse ano já vai arrecadar mais do que a gente previu lá na LOA. O ISS, 2020, 129, 2021, 134, 22, 137 milhões. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 71 em 20, 96 em 21, 98 em 22. O IPTU, em 20, 38, em 21, 40 e em 22, 45. Agora, aquele lá, qual que é, será? Será que é o FPM? Está bem atrás. É isso, muito bem. É o IPVA. Então, em 2020, o IPVA a gente arrecadou 32, 2021, 33 e 22 nós estamos prevendo aí 35 milhões de IPVA. Só para a gente ter uma ideia, né? Às vezes você pergunta, mas qual que é a nossa maior receita? A nossa maior receita é o ICMS, né? Nesse quadro aí, é a receita por categoria econômica, que nós temos ali as transferências correntes, que é o ICMS está lá dentro, o IPVA está lá dentro, o FPM está lá dentro, que é a principal fatia, aquela azul maior lá, 53%. Depois, esse outro azul mais forte, 23%, estão os impostos, taxas, é a receita tributária, aquela é o IPTU,
o ISS-QN, né, que é uma fatia importante também. A de contribuições aqui, 9%, que está aí a CIP e a contribuição dos servidores. Transferências de capital é 1%, alienação de bens é quando está previsto venda de algum imóvel. Operações de crédito também lá, ó, uma fatia importante, 10% da receita. Então, é como que está distribuída aí a nossa receita por categoria econômica. Agora, por fonte de recursos, né? Porque a fonte 1, por exemplo, é o recurso do Tesouro, que é de livre movimentação. Fonte 2, que vem do Estado. Fonte 5, que vem da União. E agora tem uma fonte 8, que é de emendas parlamentares. Separou da fonte 5, pura e simples, né? Então, 59% é do Tesouro, é fonte 1, de livre movimentação. 14% vem de transferências dos convênios estaduais. Nossa, é considerável o valor estadual, né? Só que ali tem uma observação. O Fundeb, que é um fundo municipal, estadual e federal, ele é considerado fonte 2. Então, daqueles 168, nós vimos que nós vamos arrecadar 150 do Fundeb. Do Estado vem basicamente o Fundeb só. Mais nada. O ICMS é arrecadado pelo Estado, mas ele é considerado fonte 1, recurso próprio, nossa cota à parte. Depois eu tenho, qual que é o outro ali? O laranjinha, operações de crédito, 10%, 118 milhões de operações de crédito, financiamento, 3% ali de emendas parlamentares, que agora é 8%, transferências de convênios federais vinculados, 73%, 6%, recursos próprios da administração indireta, 8%, ali é o Instituto de Previdência, né? Então, assim está distribuída a nossa receita por fonte. Quando a gente olha o orçamento e fala, nossa, 1.175 é um bom orçamento. Não é ruim não. Mas ali, quando a gente vê o que tem de livre movimentação, ele já vai ficando bem restrito. Por quê? Se eu tiro a parte que é da Câmara e é do Instituto de Previdência, já fico dos 100%, eu já fico só com 89,4%, cai para 1.051. Se eu tiro a receita que vem para a Câmara, para o Instituto, e a receita de capital, que é aquela que eu falei que é carimbada, já fico com 76%, ou seja, 897, né? Se desses daí eu tiro o que é SUS, o que é educação, o que é a Fundeb, né? FNDE lá e Fundeb, já cai para 55% do orçamento. Então, a receita do Tesouro, livre movimentação, eu tenho 55, ou seja, 657, né? E ali tá que a prefeitura tem que atender todas as demandas, né? Que não seja o vinculado da educação, o vinculado da saúde. Dentro desse aí ainda eu tenho que aplicar os 25 da educação, os 15 da saúde, né? E depois eu tenho toda a infraestrutura, segurança, né? Dentro desse recurso aí. Então, quando a gente vai distribuir aí as despesas, né? A gente vê que o valor é bem mais restrito. Então, como que está distribuída a nossa despesa? 89% é da Prefeitura, 1.051, né? O Instituto de Previdência, 8%, 91 milhões? Isso. E a Câmara, 3%, né? Então, os 3 órgãos aí que compõem o orçamento, Prefeitura, a Câmara e o Instituto, né? Agora, o tipo de despesa, aqui só da Prefeitura, tá, gente? Aí saiu a Câmara e o Instituto, só a Prefeitura.
Despesas correntes, 42%, ou seja, 442 milhões. Pessoal e encargos, 406 milhões. Pessoal e encargos também é despesa corrente, só que a gente separa nesse gráfico para a gente ver quanto que está de pessoal e quanto que está de outras despesas correntes. Mas eu posso somar uma com a outra, 40 com 30, 79 com 2, 81% é despesa corrente. Quando a gente lembra do desenhinho lá, né? É aquilo que gasta para manter a cidade funcionando, os serviços funcionando, né? Depois eu tenho lá o verde, investimentos, que dá para diminuir um pouquinho para o número sair da emenda? 43 milhões, 14%, né, em investimentos, tá? Depois eu tenho encargos e amortização da dívida, 5%, ou seja, 58 milhões, e a reserva de contingência lá de 1 milhão, que não dá nem 1%. Então, assim está distribuída a despesa da prefeitura. Essa é a despesa por secretarias, tá? Com relação ao orçamento total. Não é aquele percentual constitucional, 15 para a saúde e 25 para a educação. É todas as despesas por área, né? Com relação ao orçamento total. Então, dentro desse quadro, eu tenho 27% na educação, com 283 milhões, 28% na saúde, com 297 milhões, depois a Secretaria de Obras, 13%, depois a outra ali, a Finanças ali, a roxinha ali, com 8%, nossa, Finanças está grande, Por quê? O que está ali dentro? A dívida do município, ela fica dentro, alocada na Secretaria de Finanças, né? Depois eu tenho os serviços urbanos com 6%, ali está a limpeza pública, toda manutenção da cidade, né? Mobilidade urbana com 2%, habitação com menos de 1%, inclusão social com 3%, e assim por diante. Aplicação no ensino e na saúde. Esse sim é aquele percentual constitucional, né? Que a saúde é 15, no mínimo, educação 25. No nosso caso, nesse orçamento do ano que vem, a saúde está com 32, ou seja, mais que o dobro da aplicação constitucional, e a educação com 26,6 no ensino. Agora, nós temos aqui um detalhamento dos principais investimentos e ações de cada secretaria, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente, porque é bastante coisa, mas, por exemplo, na Secretaria de Governo, né? A gente tem lá o Departamento de Direitos Humanos, que cuida das políticas transversais, que tem um investimento ali de 235 mil. Nós temos o Fundo de Solidariedade, que está ali, e também tem a reforma do Centro da Melhor Idade, que tem 500 mil alocado ali. Também temos um investimento de 938 ali, inclusive de recurso externo, para a construção de 5 salas no Centro de Referência do Atendimento à Mulher e aquisição de equipamentos. Então, ali no Departamento de Direitos Humanos, a gente tem alguns investimentos ali na Secretaria de Governo. Depois, no de baixo, é a Secretaria de Assistência Social, né? Nós temos ali os blocos, né, na proteção social básica, 1.185.000, proteção social de alta complexidade, 4.890. Aqui nessa coluna é tesouro, nessa coluna é externo, né? Proteção social especial de média complexidade, 721.000. O Bolsa Família ali, 393.445. Programa Criança Feliz, 217, esses são programas do governo federal, né? Depois tem o FUNCRI ali, o Fundo da Criança e do Adolescente, que é aquela arrecadação que a gente pode fazer doação no imposto de renda ou outro tipo de doação, 104 mil.
Estruturação da rede SUAS, aquisição de vans, 2.192.250 próprio. Apoio às iniciativas de qualificação profissional, a gente tem 1.319 alocado ali, de recurso próprio. Fundo da Economia Solidária, 380, e o Conselho Tutelar, 888. Aí é basicamente a estrutura dos dois conselhos agora, né? Que a gente tinha um, a partir desse ano agora nós teremos 2 conselhos. Depois ali na Secretaria de Educação, né? Nós temos a reforma da MF Tarsila do Amaral, com 1.900.000, aquisição de equipamentos de informática, reformas dos telhados das EMEIs. Inclusive, essa reforma de telhado já acabou de licitar agora, essa obra vai ser realizada aí o ano que vem, né? Na MF do Boa Esperança, MF Daila Cristina, EMEI Rosimar Bertão. Depois, manutenção e reforma predial, 11 milhões, é um contrato que está sendo licitado esse ano, não acabou ainda, mas vai entrar em vigor aí o ano que vem, para manutenção constante, né, das escolas, né, muito necessário. Bolsa Creche, 13 milhões, o kit escolar, 1 milhão, transporte escolar, 3, alimentação escolar, 24 mais 25 milhões, segurança alimentar 674, ali tem 1 milhão para a construção do Centro de Referência de Segurança Alimentar, que é recurso externo, tá? Isso aí pode entrar ou não. E Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor na Educação. Então, está previsto aí um recurso para conseguir fazer a progressão do plano de cargos. Cultura. Nós temos o programa Música para Todos, 1.157.000, é onde está a bolsa lá para manutenção da nossa banda, né, e outras atividades aí relacionadas à música. 346.000 para fomento e incentivo à cultura, 200.250 para a reforma do Centro de Educação Musical, 500.000 daqui e 80 de fora, para a realização de eventos culturais. Então, isso daí é as principais ações da cultura. No esporte, nós temos ali várias reformas, né, que, principalmente ali, recurso externo, foram várias emendas parlamentares que vieram, né, para a reforma de vários lugares ali do esporte. Então, a gente tem o quê? Vamos dar rapidamente. Revitalização da Praça do Gino Bernardini, plantação do gramado de sintético no campo de futebol do Jardim do Bosque, reforma do campo do Santo André, modernização do estádio do Tico Breda, reestruturação do poliesportivo Nelson Cancian, Campus Society no Novo Ângulo, mais 2 emendas ali para o poliesportivo Nelson Cancian, vestiário do campo do Nova Europa. Depois a gente tem ali esporte para todos, recurso próprio, onde funcionam as escolinhas, todas as atividades de esportes ali. E 160.000 para gestão e realização e promoção de eventos esportivos. Depois vem o meio ambiente, com ali 584.000 para recuperação da nascente do Peron, 2 milhões para recuperação ambiental, podas de árvores, equipe operacional para plantios, elaboração e revisão de planos municipais. 38.000 educação ambiental, 71 produção e manutenção de mudas, 891 para proteção e bem-estar animal, que foi um departamento que foi criado, começou a funcionar esse ano, né? Já tem aí algumas atividades realizadas esse ano, e tem esse recurso aí para manutenção, o ano que vem, do proteção e bem-estar animal. E ali está previsto 200.000 do Fundo de Meio Ambiente. Depois vem a habitação, com 2.240.000 de auxílio moradia, e os valores ali simbólicos para regularização, manutenção e produção de infraestrutura habitacional. Lembrando que é muito difícil, né, na questão da habitação, o município ter dinheiro para fazer produção, né? Nós conseguimos fazer produção habitacional quando a gente tinha Minha Casa Minha Vida, faixa
zero, né? Isso aí não tem mais, né? Então, se não tiver outro programa federal aí que você possa fazer realmente a produção de habitação para baixíssima renda, né? Como era Minha Casa Minha Vida faixa 1, o município realmente não tem essa disponibilidade, vamos dizer assim, para conseguir fazer produção habitacional. Na Secretaria de Obras, ali está... Obras, ela funciona, né, como uma secretaria meio, porque ela cuida de todas as obras, independente de qual secretaria esteja vinculada. E ali na Secretaria de Obras fica mais a questão de infraestrutura mesmo, né? Então, o que é que nós vemos lá? A ampliação e aperfeiçoamento da iluminação pública, a PPP, com 9,5 milhões. Construção de uma usina fotovoltaica, tem esse plano, 3,2 milhões. Programa de Infraestrutura Urbana de Desenvolvimento Sustentável, 75 milhões. Isso aí é a operação de crédito da CAF, onde estão sendo feitas todas essas obras viárias aí, né, na cidade, e previsto continuar isso ano que vem. Esse Protransporte 2 é um financiamento velhinho que a gente tem, está acabando, né? Então vai finalizar ele ano que vem, 101. 2,6 milhões do Finisa, projetos gerais, pavimentação e drenagem da rua Sebastião Lázaro. A Sebastião Lázaro é Finisa, é emenda, tem várias coisas ali, que é aquela última rua lá da divisa com Campinas, lá no fundo lá do Santa Isabel, né? Que tem uma parte dela lá que não tem asfalto, não tem drenagem, então está previsto fazer isso aí o ano que vem. Nós temos ali 25 milhões também de financiamento para a construção do Paço Municipal. O financiamento já está aprovado e estamos na fase de finalizar os projetos do Paço para dar início à licitação, né? Depois tem lá 1,3 milhões para obras na Vossoroca, aquela velha Vossoroca lá do Húngaro. 1.529.000 para pavimentação e drenagem da Sebastião Lázaro, tá vendo? Tem aqui, tem lá, porque é uma obra grande. 2.392.000 recapeamento asfalto no Remanso. 961 Remanso São Jorge Adelaide. 2.871 vários bairros. 300.000 Santa Amélia e Vila Real. Isso aí não vai dar para fazer muita rua, não. 300.000. 2 milhões, recapeamento asfáltico da rua Ernesto Bergamasco, tá feio lá, hein? 150.000 para recapeamento da Vila Guedes. Então, isso aí são basicamente emendas, tá vendo lá, ó, na frente, fonte 8? Então, são emendas que já estão destinadas aí para essas obras, né? Depois a gente tem 42 milhões nos serviços urbanos agora, 42.900.000 para limpeza urbana, 12 milhões para manutenção e infraestrutura urbana, 2 milhões para conservação de praças, parques e jardins e 5 milhões para o serviço de iluminação pública. Aí é a iluminação da rua, da praça que a gente paga, né? Depois tem a mobilidade urbana, 8 milhões, implantação e manutenção do serviço de trânsito. Aí está radar, correio, Prodesp, materiais de sinalização. Então, é basicamente o dinheiro que se pretende arrecadar com multa, né? Que é gasto nesse tipo de coisa aí, tá? Depois a gente tem 350, educação para mobilidade, 6 milhões, controle e gestão do sistema de transporte. E ali só 2.201, implantação e manutenção de ciclovias, que são operações de crédito que estão sendo finalizadas aí o ano que vem. Na segurança, a gente tem ali a gestão da segurança, aquisição de munições, coletes, uniformes de armamento,
1.900.000 de próprio, 300 de fora. E 100 mil ali para defesa civil. Isso aí, gente, as principais ações, fora o pessoal que já está garantido, a manutenção ali do dia a dia, né? Na saúde, a gente tem ali 3.500.000 para continuidade da reforma do Mário Covas, 800 da reforma da unidade de Santa Clara, 270 reforma da unidade de São Bento, 450 para aquisição de van, 1.685 reforma do SAMU e CIF Santa Clara, 100 mil, que é o programa lá, o PEM, que está sendo adquirido um sistema de gestão. Já esse ano, e o ano que vem tem essa, para concluir, né? 77 milhões do Tesouro e 53 para a gestão dos serviços de saúde. Aí é basicamente a OS, tá, gente, que faz a gestão aí do hospital, das UPAs, da urgência, né, do município. Depois a gente tem lá para medicamentos, 501 do Tesouro, 1.793 de recurso do federal, estadual, 1,5 milhão para atendimento de sentenças judiciais, 3.350 análises laboratoriais, 2.414 para o desenvolvimento de carreira do servidor, também prevendo as progressões aí do servidor. Então, são esses os principais investimentos aí da saúde. Depois tem planejamento e gestão estratégica, 1.700 para a cidade digital, 514 cidade planejada e 1 milhão para a infraestrutura. Esse 1 milhão aí a gente usa basicamente para desapropriações de algumas áreas para fazer o viário aí que está sendo feito na cidade. Daí na administração também, né, nós temos lá o plano de saúde do servidor, 4.900, 18 milhões que é benefícios de assistência ao servidor de todas as secretarias, ali está a cesta básica, né, Aline? Depois auxílio transporte, 1.452, 97 de auxílio funeral, 700 de gestão do patrimônio do município, 1 milhão também para as progressões de todas as secretarias, a gente falou da saúde e da educação separado, e todas as outras secretarias está aí a previsão do recurso para conceder as progressões que já estão em andamento lá no RH. E na finanças, a gente tem 917 para o PEMAT, que é um empréstimo de modernização administrativa, e 47 milhões para dívida. Desenvolvimento econômico, 600 mil para fomento ao desenvolvimento econômico. Assuntos jurídicos, a gente tem 30 mil lá no PROCON, que é fora o custeio do dia a dia. Então, essas são os números, né, que estão sendo propostos aí para o ano que vem e que estão sendo analisados aqui nesta casa. Agradeço aí a todos pela atenção e estamos à disposição aí, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento. Obrigado, Luísa, pela apresentação dos números. Números são sempre fidedignos, né? Se tem uma coisa que não mente, é número. Os valores, os volumes apresentados, na maioria das vezes, chama atenção, mas são números que envolvem todo um exercício, os 365 dias do ano. Então, quando a gente pega, só para citar como um exemplo, né? Quando a gente pega lá na Secretaria da Habitação, por exemplo, que tem 2.400.000 reais reservado para auxílio aluguel. O volume de recursos dá a impressão que ele é um volume de recursos considerável, né? 2,5 milhões. Mas quando a gente divide 2,5 milhões por 12 meses e depois divide por R$600 mais ou menos, que é um aluguel social, vai estar dando para contemplar aí em torno de 320 famílias no máximo, isso por mês. E assim acontece em todos os outros números, né? Eu quero mais uma vez agradecer a Luísa pela apresentação
Eu achei que eu ia chegar hoje praticamente sem voz, sem condição de apresentar, porque o final de semana foi doído, viu, Lisa? Mas eu estou conseguindo, com esforço, falar um pouco. Quero primeiro verificar se tem alguma pergunta do pessoal que está no plenário, se tem perguntas também das pessoas que assistem. A Vivian já deu sinal ali que não. Não? Do plenário ninguém quer fazer sugestão, críticas, apontamentos? Senão a gente vai encerrar a audiência pública. Tem uma manifestação? Não? Nossa. Então tem algumas manifestações, mas de cumprimentos. A Giane dando boa noite para ela também. O Everton dando boa noite. A Cris Penha, parabéns pela equipe de planejamento da Prefeitura, parabéns a todos os envolvidos aí. E tem outras manifestações de boa noite e sucesso. Então, nós, desta forma, não havendo pergunta, nem críticas e nem sugestões, estamos à disposição até ainda na sexta-feira dessa semana, porque o vereador Ananias, relator do orçamento de 22, tenho essa incumbência de receber as proposituras apresentadas, analisar, verificar a possibilidade de fazer emenda ou não. Afirmo também que já houve, por parte dos colegas parlamentares, pelo menos 4 emendas apresentadas. A tendência no relatório final é de não acatar aquelas emendas apresentadas, porque omite a fonte da retirada do recurso. Então, a gente ainda continua à disposição. A audiência pública tem essa finalidade, da população poder participar. Sexta-feira, muito provavelmente, eu fecho esse relatório e ele vai estar apto para votação em primeiro turno na segunda-feira, na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos. Encerro a presente audiência pública na data de 30/11/2021, às 10h25. Muito obrigado a todos. 20 horas. Eu até peguei rápido para poder verificar. 20 horas, e não é nem 25, 20 horas e 24 minutos. Obrigado a todos.